Eu quero saudar a todos os presentes neste último ciclo de conferências sobre Guimarães Rosa, saudar de uma maneira especial a presença do acadêmico Alberto Venâncio Filho e saudar aqui também Dionísio, o escritor Dionísio da Silva e Michel, que ele também foi conferencista nesse ciclo, e Vinícius, que é o filho do nosso Benito Barreto, o nosso grande romancista. E eu digo nosso, ele é de Minas e é do Brasil. E nós estamos aqui reunidos já, ao menos hoje é dia de jogo do Brasil. Então, parece que o Brasil está ganhando, o que já é alguma coisa que nos alegra. Mas eu tenho que saudar aqui essa grande figura que é Benito Barreto. Ele nasceu, não vou dizer idade, porque ele não tem idade, nasceu no Arraial de Dores de Guanhães, hoje nordeste de Minas Gerais. Aos 16 anos, em Belo Horizonte, começou a trabalhar como revisor na imprensa local, quando travou seu primeiro contato com as obras e referências fundamentais do socialismo, e logo passou a se dedicar ao Jornal do Povo e foi do Partido Comunista Brasileiro. Em 1962, publicou seu primeiro romance, Plataforma Vazia. É lançado com prefácio de Jorge Amado, ganhou o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, ingressou depois no curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, escrevendo Capela dos Homens, um dos prêmios Valmap de 1967. A comissão julgadora tinha João Guimarães Rosa, Jorge Amado e Antônio Olinto. Foi lançado pela Record em 1968. Esse romance forma, com Plataforma Vazia, Mutirão para Matar, em 1974, Cafaia e a tetralogia Os Guaianãs, Capela dos Homens e Cafaia, foram traduzidos e lançados em um só volume em Moscou, numa edição ilustrada de 100 mil exemplares. Em 2009, lançou Os Idos de Maio, o primeiro volume de nova tetralogia, Saga do Caminho Novo, logo seguido de Bardos e Viúvas, de Toque de Silêncio e Vila Rica, e do terceiro, Despojos, A Festa da Morte na Corte. Essa saga recebeu das mãos da poeta Estela Leonardo por 3 anos consecutivos, 2010 a 2012, o prêmio do melhor romance histórico do ano, pela União Brasileira de Escritores, seção do Rio de Janeiro. Em 2013, celebrando seu jubileu de ouro literário, é lançada a caixa comemorativa Benito Barreto, 50 anos de literatura, contendo a quarta edição de Plataforma Vazia e o livro Benito Barreto, 50 anos de literatura, de autoria de Raquel Cardoso Barreto, sua neta, recuperando a trajetória de vida e criação literária do autor.
membro da Academia Mineira de Letras. Benito Barreto vive e trabalha em Belo Horizonte, hoje revendo mais um romance, ainda sem título e editora. Eu quero saudar também a presença de Vilma Guimarães Rosa aqui nesse lugar e a outras figuras que nos honram. Quero dizer que Benito Barreto é um exemplo de escritor nesse país que muitas vezes tem esquecido da sua grandeza literária e que esta casa fez questão de trazê-lo para o conhecimento de todos, porque é um grande romancista que está esperando que cada vez mais o tempo revele isso. Mas a palavra revela, e a palavra é eternidade. Eu passo a palavra agora, com muita honra desta casa, a Benito Barreto. Acadêmico Carlos Nejar, diretor do Ciclo de Conferências Guimarães Rosa. Acadêmico Alberto Venâncio Filho, presente. Vilma Guimarães Rosa. Escritores presentes, acadêmicos, outros presentes. Meus amigos que me honram com sua presença. Começo com uma palavra sobre o cangaço. Figura de crucial presença em toda a nossa formação como povo e nação, foi o jagunço, braço e chicote do senhor de terras e engenhos na escravidão durante a colonização e o império. Fez Canudos, onde deu fogo e chegou a alarmar a nação nos anos difíceis da implantação da República. Sustentou o coronelismo no Brasil em transe da chamada República Velha. Vai opor-se ao Cavaleiro da Esperança, Coluna Prestes, Brasil afora, e 1 milhar deles em armas arrebanhados em pilão arcado, no São Francisco, conta-nos o Rosa, em carta a um seu tradutor na Europa. Vão ser quem a fustiga e obriga, já cansada e frustrada, a internar-se na Bolívia. Getúlio Vargas terá de haver-se com eles em sua caminhada, antes e depois de chegado ao poder nos anos 30. E como se esse seu constante desempenho fosse pouco e lhe não bastasse a atestar sua presença na história e no cenário nacionais, ainda será ele o cangaço na pessoa de Reobaldo, um jagunço, o herói dessa rapsódia brasileira que é Grande Sertão Veredas, do nosso imortal mineiro Guimarães Rosa. Menino, isso aqui é para seu pai, me disse um dia Antônio recuado, Tião Ventena, em domingo de missa, no então meu arraial de Dores de Guanhães, em nossa Minas Gerais. Ao que, assim dizendo, afastou com a mão de lado o paletó, me dando a ver em sua cinta cobreada de cartuchos, num abando parabellum e na outra seu punhal. Sirvo ele o seu pai com um ou outro, ou com os dois, se carecer, diz lá para ele e conta para sua mamãe também. Corria então o ano de 1936, eu tinha 7 anos e via e conhecia, pois, e assim, no mesmo dia e a um só tempo e vez primeira, um automóvel que o mais das vezes puxado à junta de bois trazia da distante Diamantina Sua Excelência, o pastor do arcebispado vindo ministrar a crisma no arraial, e o Ventena, um jagunço em carne e osso com aquele recado para meus pais.
centrava o largo da matriz um pedestal de pedras acavaladas, nele engastado um cruzeiro de braúna, e aí um fazendeiro a quem chamei de Almeida Barros, em romance meu, pelas 4 horas de um domingo de missa como aquele, lá chegado, puxou pelas rédeas sua montaria, apiou-se dela, lhe largando no pescoço sobre a crina as rédeas, subiu alguns degraus até o cruzeiro, sacou pela corrente na lapela seu relógio de bolso e, olhando, gritou para seus inimigos e chefes locais ali à frente e às suas costas entrincheiradas: são 4 horas, seus mandões de merda. A hora que vocês marcaram para me ouvir e a gente se acertar de frente e de homem para homem, sem esses jagunços seus, os quais com esses, essa corja, não me meço nem me sujo, não. Ainda dizia quando, sob o paletó levantado às costas, sentiu em ponto espetando o cano duro e frio do parabellum do Tico Luca, que então, e sem palavras, com 6 tiros o executou, tendo do lado e por lugar tenente aquele outro do recado a meus pais. E foi às armas o arraial. Pela rua ninguém passava, cada casa uma trincheira e cada quintal um campo de manobras para a defesa e o ataque que o nosso Guaianã, correndo a jusante do Rio Doce da interdição por séculos e do genocídio dos índios butucudos pelos portugueses, calado e sem partido entre bambuás descia, separando em 2 o arraial, que uma ponte de braúna interligava, porém já então interditada pelas carabinas de cada lado ao partido, em suas posições de tiro, que aquela tarde, às mãos de jagunços pagos, só minha mãe cruzara, desafiando o matador Tico Luca, que em menino ela recebera em casa e o criara para vê-lo agora matador de aluguel. No Largo da Matriz, o Almeida Barros, sem socorro e vigiado pela guarda de jagunços, sangrava a escorrer buscando o rio até esvair-se, enquanto pela Rua Nova, a passo, costeando o arraial, entrava e passava em contrição calada uma boiada de 1000 bois, da qual só o tropel se ouvia, e a seu berrante, aquela tarde aboiando sem seu dono, seu Nestor. O jagunço em nossa vida e na literatura. Assim, pois, Brasil lá fora, e mais notadamente margeando seus grandes rios, como em Minas o São Francisco, onde fizeram por entrar na história e acender a lenda e a ficção chefes bandoleiros como foram os famigerados Antônio Dó, na região de Januária, e aquele sequinho, espigadinho, vestido cidadão, isso é Guimarães Rosa, com mãozinhas pequenas, pezinhos, e do ar sempre assustado constantemente, dele sozinho que se diz umas 200 mortes. Conheceu o senhor, no barranco do São Francisco, o coronel Rotílio Manduca em sua fazenda Baluarte, de quem e cuja vida, ao que tudo leva a crer, fez Guimarães Rosa o seu personagem Zé Bebelo. Como se depreende dessa citação a página 450 de Grande Sertão Veredas, primeira edição, com amplo e competentíssimo respaldo em Os Descaminhos do São Francisco e Rio das Velhas, de Marco Antônio Tavares Coelho, edição Paz e Terra. Presente, pois, e também na crônica de outros, senão todos os nossos rios, notadamente o das Velhas, o Doce e o Jequitinhonha, o Urucu e o Grande, o Verde e o das Mortes, e tantos outros desaguando uns nos outros ou a descer, buscando o mar, assim, repito, o poder e a prevalência do cangaço assustaram e enlutaram áreas e populações Brasil afora, que nem o foi e lá fizeram no Ceará, à sombra e com as bênçãos do Padim Padre Cícero, e por todo o Nordeste e o Norte, notadamente a Bahia, com seus coronéis, coriscos e lampiões, místicos errantes e, mais que todos, importante e assustador, o profeta e, para muitos, Santo Antônio Conselheiro, quem, a seu tempo, na travessia dos séculos,
XIX para o XX, galvaniza e atrai jagunços de todo o país em seu apoio e defesa no reduto fortificado de Canudos, desde onde vai assombrar a nação, todo o Brasil, e desafiar até mesmo o exército brasileiro no curso de uma guerra custosa e sangrenta em que o Brasil litorâneo e o sertanejo se confrontam e sangram, tragédia que, malgrado a mortandade, defenestra vícios e obscuras práticas do Império, então ainda presentes, reacende e reafirma os postulados da República nascente e, mais que tudo, deixa-nos de saldo os sertões, a epopeia do gênio e lavra de Euclides da Cunha, como vai ser de igual grandeza o épico e não menos imortal Grande Sertão Veredas, do nosso gênio e muito saudoso membro do sodalício desta casa, o mineiro João Guimarães Rosa, de cuja obra hoje aqui me ocupo, na pessoa do jagunço e seu personagem principal, Riobaldo Uruto Branco Tatarana. Registre-se, pois, que o cangaço se lhes impôs a esses dois gênios nossos, como tema e personagens seus em Os Sertões e em Grande Sertão Veredas, obras essas todas duas entre as mais grandes que conhece o mundo das letras, afora outras e outros romancistas nossos que do mesmo tema e presença se ocuparam, tais, entre outros, Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Mário Palmério e muitos outros de igual força e grandeza. Um deles, que eu sou entre os menores, claro, também eu, com obra minha intitulada Os Guaianãs, graças a ela vou estar uma segunda vez com o diplomata e acadêmico João Guimarães Rosa, quando, entre outros, distinguido no concurso Valmap de literatura, de que fora ele, com Jorge Amado e Antônio Olinto, a comissão julgadora. Vindo eu ao Rio para receber meu prêmio, fui notificado a lhe telefonar, pois tinha ele algo a me dizer sobre Capela dos Homens, o romance em questão, e volume 2 daquela minha saga já citada. Era 1967, o ano quarto de sua eleição a esta academia, cuja posse acabava de acontecer, e ele me diz do que granjeara de sua parte o voto em meu livro e das observações que lhe ocorrera me fazer, conforme em edição do jornal Estado de Minas, na semana seguinte à sua morte, em 1967, e em Benito Barreto, 50 anos de literatura, de Raquel Cardoso Barreto. Gostei, sim, do seu Capela dos Homens, Benito, dos seus Guaianãs. É uma história forte com cheiro de mato. Foi surpresa e muito honroso o prêmio que mereceu da comissão este meu livro, ainda com arestas a parar, me explico. O que em princípio foi temerário, ele me ensina. Algo a ser evitado, porque o livro deve estar maduro e pronto antes de ser levado ao júri de um concurso ou trazido ao público. No seu, por isso mesmo, algo ali às vezes sobra e outras você fica a dever por completar. Enfim, há um trabalho de tesoura e costura a ser feito, completava, também me acautelando para o que então chamou de minha inclinação para o poético. O que eu disse em algum lugar da travessia assinalou: há que sacrificar sempre alguma coisa ou não se chega a outra margem do rio. O belo costuma arrastar-nos às efusões, daí o alongamento dispensável, umas partes gordurosas, certo esbanjamento do poético. O que, no entanto, não será uma singularidade sua de iniciante. Toda obra tem lá suas gorduras, seguia então dizendo. Daí se nos impondo levá-las ao fogo das revisões, as enxugar faca na mão para os cortes, os quais, no entanto, acentuava, e eu aqui relembro, no pressuposto de que aos que somos do ramo, acaso possam nos interessar. Há que fazê-los com escrúpulo e na medida, com rigorosa seriedade e o necessário equilíbrio no uso da faca, porque esses cortes e o polimento são, de resto, o momento mais delicado da criação para o escritor. Eu adivinhava do outro lado da linha,
porque foi ao telefone este nosso reencontro, a acompanhar e completar com as mãos as palavras, suas palavras sempre apropriadas e que ele enunciava em tom afetuoso e amável, conquanto empenhado e algo confidencial, solene, de quem transmitisse um segredo ao ensinamento dos deuses. Me acautelando então e prevenindo, aqui também palavras suas, do risco de se cortar a faca a meada sutil dos movimentos, ou de se ferir com a lima uma corda, assim e por inadvertido, afetando-se a modulação interior necessária, o ritmo e a harmonia do conjunto. Bem, doutor Guimarães, o senhor já me deu demais do seu precioso tempo, que em verdade me pesa lhe tomar. Levo comigo os seus ensinamentos e vou sim me empenhar e trabalhar meu livro na medida do possível, com as ferramentas e a luz do que, atento e generoso, o mestre do grande sertão me passa e ensina. Mas faça sempre mais do que o possível, Benito. A literatura quer a força inteira, todo o nosso tempo. E após queimadas as gorduras, enxugado o texto, concluída a revisão final da obra, enfatizou: você, por último e ainda, o submeta a uma derradeira e singular leitura, em que, com o livro aberto ao meio, passo a passo o releia, achando e confrontando em alternância um trecho no começo dele com outro tanto no final, em que você retome e possa cotejar, na sua sequência ou andamento, um mesmo personagem ou assunto. Volte ao ponto lido e deixado no princípio, avance mais um pouco e torne ao final, fazendo outro tanto até que, assim progredindo e convergindo respectivamente do começo e do fim do livro para o centro dele, você o defenda e resguarde a ele e a você mesmo de incoerências sempre possíveis na condução de um mesmo tema ou personagem, sobretudo em se tratando do evoluir de protagonistas e ou do enredo em obras de maior fôlego e complexidade. Esse processo costuma resultar em uma pesca de bom rendimento empenhado, concluía. Ajuda-nos na descoberta de uma infinidade de cochilos, tais, entre outros, sempre possíveis desajustes cronológicos, incoerências narrativas, descuidos no talhe dos personagens, na descrição e montagem de perfis, situações e assim por diante. Deveras extraordinário, penso então comigo, impressionado com o rigor e o pente fino do seu zelo no artesanato solitário da ficção, mas já anoitecia e eu tinha que pegar de volta a BH, o Veracruz das 20 horas. Agradeci-me, desculpando pelo que ocupava naquela semana agitada e tensa de sua posse nesta casa, dito que lhe apresentei as felicitações de minha mulher, Airá, e de seu pai, o Dr. Ismael de Faria, e seu colega de curso e formatura, quem, em depoimento na inauguração da Sala Guimarães Rosa do Centro de Memória da Medicina de Minas Gerais, a todos nos fizeram então saber que em 1926, ainda no segundo ano do curso e aos 17 anos de idade, já era o estudante Guimarães Rosa um poliglota, o que viera a furo um dia e de surpresa, quando a turma em dificuldade para fazer-se entender numa situação de rua com um sírio vendedor de maçãs, fora acudida pelo colega Rosa, que então contorna o hilário impasse, entrando na conversa, porém em árabe, e mantendo com o patrício embevecido e feliz da vida uma surpreendente e correntia conversação em sua língua pátria. Ainda a esse tempo, 1926, continua o depoente. No enterro de um colega, chorávamos sua perda quando o Rosa, de repente e de improviso, nos surpreende e consola-nos dizendo que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Mantra de sua lavra que 40 anos depois, em seu discurso de posse nesta casa, repetirá ao referir-se à morte de seu antecessor e amigo, o acadêmico João Neves da Fontoura. Boa viagem, Benito. Do outro lado da linha, ele diz, me cortando o fio dessas lembranças. Para você e o seu livro, quando venha lançar. E aos seus e aos amigos, pode a todos lhe dizer
que passei sim no teste e tomei posse. Sou e estou um acadêmico. Venci, estou de pé. Me despedi, saí correndo, tomei o Veracruz, minha cabine, e ainda vivendo a rica experiência desse meu reencontro com o mestre genial me povoando o sono, amanheci em Belo Horizonte com as rádios e os jornais de luto, anunciando sua morte na madrugada, perda e crime ante contra os quais, e mais doer me revoltar, eu não achava em mim comigo um Deus, ninguém a quem os debitar. Grande sertão veredas. O gênio de Guimarães Rosa deixava-nos, porém, a sua obra vasta e de superior grandeza, de toda ela destacando-se paradoxalmente imortal, perene, o seu jagunço e barranqueiro Baldo, o Riobaldo Urutu Branco, o tatarana do sertão e da guerra, que aí lutou e viveu, vencendo o inimigo, porém perdendo para ele a morte seu amor. Senhores acadêmicos e demais presentes, o meu tema-texto, a que agora eu passo, perfila a obra em tela no seu todo, o sertão e a guerra, seu contexto e personagens principais, que, todavia, só registro, tangencio e passo para deter-me em Reobaldo de Adorim, que me proponho mais de perto ler e acompanhar, os decifrar e ou adivinhar para lá e além de sua fala contextual, sua rotina de caserna e marchas no cotidiano dos confrontos, tréguas e caminhadas dos dois, lutando contra o inimigo e as dificuldades do seu caso de amor, sua intimidade apaixonada e, todavia, perscrutar pelo leitor, posto que, a rigor, sem gestos nem nenhuma visível e atestada interação mais íntima ou pessoal dos dois. Eis, pois, que em contraponto e passo a passo vão estar e se contextualizar, nos rasos e lonjuras do sertão, lá fora os andamentos fatais da guerra, e na intimidade dos dois, com seus mistérios e embaraços, inibições e dúvidas, o mais das vezes calados, o drama do seu amor tão grande e, todavia, sem vez nem vida, em cujos silêncios, por isso mesmo, entro e tento lhes dar voz, suponho gestos, falas, reações e sempre possíveis movimentos, bem como a seus camaradas, não sem razão também perplexos, do seu lado e ao redor os espiando e vendo, porém, e por respeito e medo, fingindo nada ouvir nem ver do drama existencial que nas pegadas do conflito entre os dois se configura e fia, ameaçando com enredá-los e os levar a se perderem em sua teia. Assim, o meu trabalho, essa leitura pessoal a que me atrevo, escuta e a si mesma se permite, em relação aos dois, Reobaldo de Adorim, captar e interpretar o que mesmo a si ou entre si os dois não falam nem dizem. Seus silêncios, presumivelmente carregados de desejos, intenções e sentimentos, os seus calados gestos e impulsões, tais e quais à guisa de exemplos, arroubos e inibições de ambos, supostamente correntios. Reobaldo, vez que outro incontido, deixando a perceber por Diadorim sua excitação e mesmo o seu desejo, que mal contém e nem consegue ao outro esconder. Um suspirar de Diadorim traindo-o, e levantando o seio sob a cartucheira de través no peito, que Reobaldo ainda não sabe se de homem ou de mulher. Uma furtiva lágrima de Adorim, do olhar de luz e mel, ao fim de um flerte, que move e anima as mãos de Reobaldo, todavia contidas pelo outro ou outra com expressão severa, que é o jagunço do sertão mais bravo e temido, ainda assim o faz parar e, por castigo, a vexa, o chama ao respeito, lhe impõe baixar os olhos e conter as mãos. Entretanto, Reobaldo aí ainda não chegou na evocação que em casa faz de sua vida e do sertão a seu atento ouvinte e visitante, assistido do compadre Clemente de Góes, seu alter ego. De resto, a guerra, por então, ainda mais não é nem são que nuvens feias que nos céus,
aqui e ali se arregimentam, ora ameaçando com tormenta carregadas, ora dissipando-se em azuis e claros horizontes. Político de faro e comandante militar até mais competente que político, certo Zé Bebelo, um homem, porém, plural, de fora e supostamente de governo, acaba de chegar, pondo presença. E porque sonha com vir a ser deputado pela região, demanda um professor, a Celorico Mendes, fazendeiro que o encaminha a mestre Lucas, a quem ocorre a lembrança de ex-aluno seu que tem por competente em tudo a jeito para esse desempenho, Riobaldo, o próprio, um sertanejo ainda moço e por saber-se a que veio, mas em quem no meio já se aposta e se põe fé, dado o seu perfil de combatente e, sobretudo, um ribeirinho amante do seu grande rio, o velho Chico de tão potenciais grandezas, a que atrela o sertão com sede e seu torrão natal em que aposta a própria vida, o seu destino. Figura exponencial, portanto, e jovem ainda se fazendo, ao mesmo tempo que rapsodo dos seus andamentos de sonho e luta, amor e sorte, apermeando em seu enredo, Riobaldo, como na tragédia grega, tende a ver e receber como coisa sua e ingrediente ou parte, pois, do seu destino, tudo o que e quanto a vida no seu dia a dia traz ou lhe coloque, de onde que, por princípio e de momento, aceita e assume a condição de professor de Zé Bebelo, um homenzinho, paradoxalmente ambicioso de empresas grandes e grandes feitos, esse afamado forasteiro que aluno seu vai ser. Riobaldo dá-lhe aulas de português, sobretudo no que toca ao bem-falar, linguagem, e na aritmética vai até as equações, daí a pedido do aluno, entretendo e empolgando com a história e a geografia, os grandes feitos de que tem notícia e os seus heróis, seus generais, e quando e onde forem acontecer um Brasil e mundo afora, assim cativando o aluno Zé Bebelo, que de seu lado também o empolga, e muito principalmente por suas artes e competências marciais de comandante e combatente em até mais de uma arma e ocasião, lugar ou frente, em que dera fogo ou tivera que ir às vias de fato com terceiros em sua vida vária e aventureira. Entretanto, professor e aluno, homens ambos mais de ação que de fiar ideias e cozer cultura, movendo-se cada um e perseguindo objetivos próprios, paixões, talvez nem sabem exatamente quais, nem onde e quando, mas ainda assim, ou por isso mesmo, passado um tempo, dão por terminado de momento o curso, aquelas aulas e cada um seu rumo, movem-se os dois com sua inquietação, que no caso de Riobaldo é a falta de melhor inspiração, o leva de passagem e a passeio à casa de certo Malinácio, um coiteiro de jagunços em trânsito, com os quais, muito jovial e interessado em suas vidas e combates, se entretém. O destino. Está então lançada a sorte e em curso e por imposição dos fados, não dele, seu destino. Aí começa nesse passo a sua iniciação na vida do jagunço que, tudo passado e vivido, agora em casa e assistido do compadre Quelemem, Riobaldo, relembrando e revivendo, narra seu autor ouvinte e visitante de como vai o demo, desde então tomar a Deus seus passos, o aí aos céus, é que ou quando os passa a disputar. E olha só, à sombra e no rastro de quem é que, disfarçado, lhe vai chegar e tomar assento em sua vida o coisa ruim. Na pessoa do menino que um dia conhecera, quando conheceu ao mesmo tempo São Francisco, o velho Chico de sua querência e sonhos de criança, levado pela mãe a Bigri em pagamento de promessa. Ao acaso, e aos 14 anos, aí se conhecendo, juntos e a sós, haviam os dois, a instâncias do Reinaldo, este sendo o nome dele, o outro, atravessado o rio numa canoa tosca e afundadeira, ali achada, travessia essa em que ele, Riobaldo,
conhecer o medo e acreditar haver por perto e vez primeira a morte, enquanto que alegre, lindo, outro, esse menino, feliz e realizado, ria, como se for a morte a sua vocação ou companheira, um seu brinquedo. Nunca mais se esquecera disso, da lindeza e da coragem sem afetação desse garoto que agora e de repente, já feito homem, um guerreiro, reencontra e se reconhecem numa outra leva de jagunços em armas e também de passagem pela casa do coiteiro Marinácio. Coisa de Deus a mais bonito, Reinaldo, que é seu nome, mais ainda agora em suas vestes de jagunço, assim ajaezado de polainas, borzeguins e esporas, seu punhal e a faca, a cartucheira de través no peito alto e as suas mais e matadeiras armas. Diz consigo embevecido, contemplando, agora, porém, contudo, isso daí de ser ou vir a ser jagunço, seja lá por causa de que vivem esses tais as armas, punindo e penando, matando e morrendo, e a mais porque, por isso mesmo, muitos deles, como se diz de certo Hermógenes, acabam até tomando partes com o diabo, por uma e outra dessas coisas, não são gente, não para exemplar, nem ser modelo meu, nem do Reinaldo, esse menino anjo que lhe dera o velho Chico, embora que por sujo e assoreado, aquele dia de que ainda se lembra, lá tristonho e paradão sem barcos, aquela boniteza que são nele os barcos de pesca e transporte, subindo e descendo, levando ou trazendo a seu destino os dourados e os surubis, animais, madeira, cereais e gente. Entretanto, na vida, como em tudo, cada um é um, nem é todo o jagunço que se vende para coronel de terras e boiadas, o que para se fechar e defender faz trato e trocas com o diabo. Lá isso não é nem há de mais a mais, e para tudo isso pôr e em fechar numa palavra só, em hipótese nenhuma vai deixar sozinho nisso, no cangaço em perigo de guerra e a risco de matar ou ser matado, o Reinaldo, seu menino do Rio, o Chico lá em seu leito assoreado, rendido, diz consigo e conquanto ainda só em intenção, já decidiu, olhado e adivinhado pelo outro, que o professor vai ser jagunço. Eis, pois, que do ponto de vista de sua forma, seu engenho e arte, Grande Sertão Veredas são lembranças como de um novelo em toda a sua trama, revividas e desfiadas com o autor e o compadre Quelemem na evocação por Reobaldo, seu personagem central, e a ela sobrevivente, desde quando ainda um jovem mestre-escola e serviçal campeiro, andara ele aqui e ali a empreitar-se nos serviços de tropas e boiadas, vez que outra de mestre-escola a ensinar, ganhando seu pão, e porque, como no verso do poeta, a vida é luta renhida, e no sertão mais guerra que vida, adestrando-se no tiro e no punhal, para aí também ter chances de sobrevivência e de respeito num qualquer lugar, espaço ou pedaço, a chamar de seu, aí por onde o leve a vida. Sua presença, por isso, vai se impondo, vai crescendo, e como a vida no sertão é guerra, e na guerra quer ter e tomar partido, não tarde Reobaldo vê-se nela inserido e distinguido, e mais que isso, tido e havido por cabra de peso e respeito, certo o mais bom de tiro no sertão, isso afora o que põe e promete em matérias de coragem e decisão, de fala e argumentação, tomadas de partido, firmeza em suas posições e liderança inconteste nessa guerra de morte jurada e sem trégua dos coronéis do latifúndio e seus jagunços, em que são chefes e generais a exporem em combate suas vidas e mais ainda de terceiros, homens tais e quais Medeiro Vaz, o rei do sertão, o arrivista e guerreiro supostamente a serviço do governo Zé Bebelo, Joca Ramiro, por muito respeitado e querido alcunhado príncipe, e afora outros mais, porém menores, o pactário Hermógenes e seu parceiro em armas e negócios, Ricardão, aos quais, porém,
vem de juntar-se, embora do outro lado, mas também jagunço e bom de tiro, o até há pouco o professor Reobaldo, e agora narrador guerreiro, que de tudo e todos conta-nos a espantosa história dessa guerra atemporal sem data e todavia histórica, no grande sertão veredas dos Gerais de Minas. Já de começo viu-se que não é pessoa comum o narrador, muito menos um jagunço qualquer e nem tampouco um homem feito e acabado, no sentido de estar ou não de bem consigo e em tudo satisfeito e completado nas suas relações com Deus, o outro e o mundo ao seu redor. Adivinha-se, por exemplo, que a lembrança da Bigri, sua mãe, lhe dói, bem assim que o intriga e inquieto não saber quem foi ou é seu pai, se vivo ainda ou morto, e em que circunstâncias. Contudo, desses e de outros danos, dores e demônios afligindo, o alivia e recompensa esse reencontro seu com o outro, a volta à sua vida do menino do Rio e agora companheiro seu de armas, o Diadorim, sua neblina. Quem lhe traz contentamento tal e tão tamanho que Reobaldo tem a sensação de reaver da vida o que era seu, mais seu e principal, seu bem maior que no caminho se perdera, não achava e era, todavia, quem ou aquele por quem viera este mundo. Reinaldo, seu menino do Rio, o velho Chico, a quem lá numa praia com a Bigri, sua mãe, um dia aí por seus 14 anos, como está sempre a se lembrar, conhecer e só agora, homens feitos, reencontra e volta a ver, assim que nem num rasgo de surpresa e sorte, um perdido e desolado viajante que, saído de uma curva em seu caminho, topasse de frente e de repente, com nada mais nem menos que a razão de ser da sua vida, em algum lugar ou imemorial ocasião perdida. Ah, que agora ter por companheiro amigo e do seu lado esse jagunço da sua idade, e que só tem e traz de seus suas armas, e a coragem de ser quem é, e logo contra quem, o bando matador do pactário do Demo, o Hermógenes com seu parceiro, o sanguinário Ricardão, é guerra a pelejar e tão bonita e boa nas suas razões, seus fundamentos, que eu até morrer morria rindo para nela pelejar. E assim, arrebatado, Reobaldo desde então toma partido. Não ensina mais para Zé Bebelo, não quer mais o seu dinheiro e mais e ainda, jagunço assumido e feito, vai às armas contra ele, os seus e mesmo contra seu governo, se ao sertão um dia cai ele vier. Gente, e que pessoa é ele, o Diadorim, essa pessoa bonita agora de volta à minha vida e do meu lado. Bonita e sem medo, visto que de um confronto já participou com ele e o viu se defender e pôr a correr o inimigo firme e tranquilo na hora do tirateima, à vez e a hora de um cabra, um homem ser e dizer a que foi que veio cá. A mais e todavia, porém, no entanto, que figura, que lindeza de rapaz, coisa mesmo de virar a cabeça a um cristão, tirar o sono e o juízo da gente, isso de um guerreiro e companheiro assim que nem esse, um seu igual e macho que nem eu, em tudo, porém, para mim e a mais de mim, com essa beleza de cara e cabeça, a testa alta e inteligente, sua dourada cabeleira, os olhos de menina e esse corpo escultural e quente que a vista adivinha e até se coça com vontade de pegar nele e o acarinhar a mão da gente. Calado e amante diz consigo, e levantando os olhos vê que Diadorim o olha e contempla, ele também com os olhos rasos d'água, e se demora enamorado seu, e a Reobaldo até parecendo escutar e querer também. Desfeita e reprimenda. Um caso esse seu muito controverso e singular, certo mais de quantos teve com os quais se deparou na vida, agora a ponderar conclui, enquanto tira detrás da orelha uma palha que escolhe a lisa, do bolso a lasca de fumo que esmoe a dedo, rela e rala com uma das mãos no côncavo da outra, fazendo o pito a fumarem juntos os dois, que assim que pronto quebra na ponta e oferece ao outro do seu lado.
Faltou, porém, colar para mim a língua, a palha dele, como é de costume se fazer. Diadorim, pegando o pito, faz reparo, devolvendo a Reobaldo, que o apanha, lambe, enrola, inseguro, o pondo outra vez na mão do companheiro, a quem acode com isqueiro aceso, que Diadorim, no entanto, apaga e recusa, tirando da boca o pito que guarda no bolsinho da camisa ou blusa, junto ao peito, ou lá, quem sabe, entre seus seios, calado, olhando, Reobaldo, excitado, se pergunta: pensei que a gente fosse aqui fumar a dois o pito que a palha e o fumo eu arrumei para nós, agora que sozinho nesse tempo de descanso, afinal eu e o menino, que nem na fundadeira lá no Chico, estamos sós. Frustrado, queixa-se Reobaldo. Se importe não que eu vou guardar, e só pitar é quando um dia vier a saudade e eu te lembrar. Sabe, diz Reobaldo, depois que a gente se achou, passado aquele encontro de beira d'água e travessia lá no Chico, eu, da minha parte, a dizer verdade, e com o coração na boca e nestas mãos, só penso e quero a vida com você, o menino do meu lado. Para lhe ser franco e mais dizer-lhe tudo de uma só vez, eu cá nem sei se ainda queria ela, a vida, e aceitava de continuar vivendo ela aqui, fazendo a guerra, esta guerra sem a sua companhia. O que da minha parte eu sei e sinto eu também, mas guarda isso, Reobaldo, guarda isso só para a gente, fala assim mais não nem para ninguém. E por causa que da guerra, dela a guerra, estou acabado de receber e venho te trazer um fato novo e de repente. Um emissário de Joca Ramiro lá chegado, na fazenda Sempre Verde, em seu cavalo branco, levando sob guarda e amontado num cavalo preto aquele que foi seu aluno, o Zé Bebelo, vencido e preso para ser julgado. Reobaldo e Diadorim somos presença requerida pelo vencedor, meu pai, juiz no ato, julgamento. Rendo meu louvor ao príncipe do sertão, que me agrada ver e assistir em sua glória, embora o que vai ser ruim de aceitar e engolir, é lá a gente vir a ter que aceitar de igual presente o pactário do Hermógenes, mais o outro, o Ricardão, ali de ombros com a gente. Vá de reto, Satanás. Quero uma guarda nossa lá e armada, como convém sempre quando coisa ruim ande por perto. E Diadorim comigo, mais que nunca, me ficando rente. Te vigia, Reobaldo, não deixa o diabo te porcela. Vá de reto, Satanás. Mas amor, o bem da gente, é coisa lá de se deixar a risco. Cá no meu modo de sentir, de ver, amor é vida, o mel da vida para a gente, um ou outro servir e dele ser servido. Coisa boa e bonita sendo, mas para ser vivido e consagrado, eu acho que. Eu não desdenho dos antigos, não sabe, Reobaldo, meu Diadorim nunca sabe, como sempre, o que nem quem eu sou, e por isso me larga aí nas reticências e nunca diz no exato o que é Reobaldo em sua vida, quem nem que. Indaga do sertão que até os rasos e as veredas dele onde estar sabendo o que só Reobaldo não vê nem sabe, razão que nem carece eu lhe explicar, e quanto a isso mais dizer. Agora é sempre certo que eu aceito, sim, para mim e pratico a regra deles, os velhos e os gentios, que recomendo a gente guardar e resguardar as 7 chaves, nossa joia melhor, mais rara e rica, o mais querido bem da gente, e até mesmo esconder por defender de mal olhado o meu mais meu, de que eu não abro a mão na vida. Mas voltando ao que a gente vinha antes dizendo e pondo, eu também não quero sair de cena, e muito menos assim tão cedo, quero não. E quando eu for, chegada a hora, vou sozinho, e quer você saber do meu porquê, minha razão? De morrer se sabe, é trivial a nossa condição. Agora uma pessoa achar boa razão, e até prazer na morte, e por mesa ou se enfeitar para ela, não é coisa de bom gosto, não. Um prato mais para quem não ama a vida, é meu pensar. Porque mesmo um matador que nem o Hermógenes, eu acho que ele põe mais fé na vida que nessa aí a morte, que ele de costume serve com ela os outros, sendo nisso até muito pontual.
Ah, bom, no arrematar, eu sou gente para morrer como qualquer, porém, mais do meu gosto é a vida que, no entanto, a sua, a minha e a de toda a gente é sempre a feia morte quem consente, diz Diadorim. E é, podia que, a gente então nasce da morte, é dela então que eu venho, e para onde a gente volta, torna ao nada e se recicla, ou se transforma e volta, é mais ou menos isso ou esse, o eterno ciclo, vida e morte, a nossa condição. O que não é uma excursão, nenhum passeio ou festa, eu acho, mas também uma tragédia, um drama, não é não. Diadorim, você tem vezes que me parece mais querer é ir com ela à morte e lá ficar, sei lá por quê, sua razão. É muita estimação a gente ser chorado, eu acho, Reobaldo. Estimação real, mais grande é amar e ser amado, o que a Diadorim desdenha e põe de lado. Com um halago, minha voz entrecortada, Reobaldo reage enciumado. Esquece a morte, Diadorim, larga dela essa não sei que diga, e se o menino não gosta de quem é, me dá ele, dá você para mim. Apaga ela no seu coração e na cabeça, assim que nem no quadro negro, no caderno, a gente apagava na escola um borrão, um erro, com a borracha e vamos lá viver e amar numa barraca dele, o velho Chico, defendendo ele e o penteando pelas margens. Já pensou? Você o dia a alumiar no rio a vida, minhas águas. Ciúmes, Reobaldo, coisa feia. Ciúme da morte que o menino parece mais querer do que a mim. É isso, ponto, poço a que eu cheguei e nele afundo, vou caindo o que se vê. Fato mesmo é que enquanto eu me arreceio de um tiro, ponta de faca ou uma onça nesses rasos e veredas te pegar, razão que vencida essa guerra a limpar do sertão de Zebebeiros, Ricardões, Hermógenes e outros tais que nem, incluso o cão que manda neles, o meu sonho é te levar daqui para mim comigo inteiro e lindo, e para isso até os despojos desta guerra aqui deixava, pelo tanto que te quero do meu lado e para lá bem longe da gente a morte, e a terras de mais água e verdes te levava. Você, o meu menino e meu amor, que enquanto isso, o que só me quer é para chorar a sua ausência, e logo eu, que até virava mar ou um lago, parado no meu curso, pelo tanto que te quero luz e vida, animando minhas águas, enquanto que pela feia morte, Diadorim, alegre, bem servido, me largava e se mandava sem olhar para trás. Em verdade, o que eu te digo e ponho é que, vencida e terminada a guerra, a nossa grei pacificada, sonho eu também com o dia e o rio, juntos correndo num só leito, diz Diadorim, que chora e a Reobaldo por primeira vez lhe beija a mão. Me beija a mão, mas não me beija a boca. Ah, Diadorim, minha neblina. Arrebatado, diz Reobaldo, e comovido estende a mão buscando, que a Diadorim, no entanto, mais uma vez lhe nega e recolhe, alevantando-se do cepo em que se assenta e do qual logo e calado se afasta. Logo se afasta. Em verdade, o que te digo e ponho é que, vencida e terminada a guerra, a nossa grei pacificada, sonho eu também com o dia e o rio juntos correndo num só leito, diz Diadorim, que chora e Reobaldo pela primeira vez lhe beija a mão. Me beija a mão, mas não me beija a boca. Ah, Diadorim, minha neblina. Arrebatado, diz Reobaldo, e comovido estende a mão buscando, que Diadorim, no entanto, mais uma vez lhe nega e recolhe, alevantando-se do cepo em que se assenta, e do qual logo e calado se afasta, tomando a direção de uma vereda ali por perto, seu retiro de quase todo dia, onde se acredita que ele reza e medita a sua vida, não se sabe bem. O menino aceita a minha companhia aí por onde agora vai? Não, e nem a lugar aonde a gente vá ou coisa que se faça a dois. Contudo, e quando passado uma hora ele está de volta, Reobaldo descobre ainda molhada uma mecha dos seus dourados cabelos que lhe vazam do chapéu de couro e que Diadorim cheira sabão de banho, sabonete, ante o que, frustrado e ofendido,
monta seu cavalo e viaja, sem dizer ao outro até logo, nem aonde vai. Dúvida e paixão. Pudesse haver em tudo isso algum desígnio, presença e partes da administração de Deus, ou lá, quem sabe, é ele tudo isso, coisa dele, o outro, o coisa ruim. Isso de duas vidas se querer, e assim que nem nós no Rio, o Chico, uma primeira vez, meninos, vadiando de brincar com a morte, e agora que já homens feitos, a gente os dois se amando, e quanto, porém, em guerra e para o amor ainda sem ocasião nem vez, sendo, pois, só para matar ou só morrer o existir da gente. Beleza de moça virgem e bravura de jagunço matador sem medo, assim combate como nos arranchamentos em veredas de água e sombra, sempre o mesmo de Adorim que o seu recato e discrição a toda a prova e a naturalidade no trato que igual dispensa a todos, não conseguem apagar nem distrair o calado espanto em relação a ele de todo o bando em guerra onde ao certo ninguém, nem mesmo Riobaldo, quem com a mãe Bigria em pagamento de promessa o conhecer ainda meninos os dois, beirando o Chico que atravessaram naquela canoa, soube então nem hoje sabe se debaixo das roupas do menino de ontem, como do gibão de couro e da armadura e arma do guerreiro de hoje, tem um homem ou uma mulher. E vai a vida, ou mais pesadamente a guerra, no sertão, matando e andando para a frente. Amuado e quase só falando com Diadorim, Reobaldo assume o seu amor por ele, em quem, a rigor, só pensa quando sai a combate, em protegê-lo e o resguardar do inimigo, e sem tal medida e com tamanho zelo, que de tal se dando conta o companheiro ou companheiro o admoesta, e mais uma vez protesta, insistindo em que sabe defender-se, não carece de escudos, está grandinho já senhor de si, não precisando de tutela, que, no entanto, em vão dispensa, e no bando entre os camaradas consta e corre, embora muito a medo e só em pensamento, que Reobaldo em combate mais defende o companheiro atrás ou do seu lado, que a si mesmo se defende e ataca o inimigo ao lado e em frente. O diabo não tira férias. Entretanto, e porque sempre intrigado com o enigma do seu próprio berço e pai, dos quais um e outro a Bigri nunca lhe deram o endereço nem o nome, e porque já lhe vesprando viajar à fazenda Sempre Verde para o julgamento de Zé Bebelo por Joca Ramiro, Reobaldo, interessado, se questiona no que toca ao mistério das relações dos dois, pai e filho ou filha, por quem em silêncio e jogando com a própria vida, um ou outro dos dois faz a guerra, e de quem nem sobre quem, contudo, nunca fala, nunca. Seria que a filha veste-se de homem, amando dele o pai? Que ele não goste dela, quisesse antes um varão por filho, e a mãe dela de que Diadorim também não fala? E a ligação supostamente existente entre ela ou ele com a mulher do Hermógenes? Por que ela, essa mulher, e como se explica essa estranha relação? Ah, que aí a ver, Deus dorme e o diabo fia. Versão reversa da esfinge a decifrar. Rosto de mulher e corpo de leão, de que já ouvir alguém falar, Diadorim é todo e quão bonito, cara e corpo de mulher muito lindos, mas cabeça, coração e garras de homem, senão de tigre ou de leão feroz, mesmo com ele, sempre ou quando, por ousado ou distraído, o seu enamorado amante, em não se contendo mais perto lhe chegue, ainda que só em palavras, ou que um que outro gesto e distraído toque de mãos. Ao que então, e também raivoso, reagindo, Reobaldo vinga-se, saudoso, se lembrando de Rosáuarda e da sua nhorinhado gosto bom ficado em minha boca, monta seu cavalo e sai às putas de beira estrada, tais Seta Maria da Luz, a Hortência e outras, vai e vem, viaja e luta, enquanto a Tacília, a noiva prometida que o espera, impaciente sem notícia dele, sai de casa em vão a seu encontro, pois que Reobaldo, do menino seu do Rio de Adorim, não se liberta, e voltam os dois a conviver e namorar, porém,
sem toques, promessas nem confissões, embora até cenas de carinho um pelo outro e de ciúmes um do outro ocorram, sem, contudo, nenhuma perspectiva, avanços nem hipóteses de intimidade com as quais Reobaldo ainda e sempre sonha e espera, e já nem se importa em saber ao certo quem é mesmo Diadorim, se homem ou mulher, sob o gibão e o culote de couro que o peito e a cintura, a cartucheira e a cinta desfiguram, assim mantendo-se o mistério. Entretanto, derrotado Zebebelo, o inimigo e levado a julgamento que consagra Joca Ramiro como líder e chefe, supostamente derradeiro, da jagunçagem sertaneja, e dada a conduta altiva e corajosa de Reobaldo no seu voto e nos debates, Diadorim parece dar um salto de aproximação e afetividade em relação a ele na fazenda Sempre Verde, onde ele fica do lado e junto e bem chegado o tempo todo dos depoimentos e debates, não raro confrontantes, tensos e até mesmo perigosos, quando em causa as opiniões e os votos discordantes do Hermógenes, o Ricardão e partidários seus, que querem ali mesmo executar a faca o réu. Tudo consumado, Zebebelo livre, mandado embora, e a conta de descarrego das tensões saindo Reobaldo em busca de mulher e boemia pelas redondezas, aí também vai ter com ele o Diadorim sua neblina e trazê-lo de volta a seu aconchego, assim mudado e aparentemente acenando com vida nova ao namorado e combatente companheiro, a quem até há pouco nem a mão lhe dava. Novos tempos, sim, parece dizer consigo o chefe e pai Joca Ramiro, os vendo juntos sair de volta, enquanto a casa grande da Sempre Verde chegam e se apeiam por cumprimentá-lo e lhe trazer sua adesão e respeito, fazendeiros e jagunços, entre os quais supõe-se já uns homens presumivelmente a serviço do pactário Hermógenes e do seu sócio e parceiro, o Ricardão, os quais esses, em tanto que dispersa e viajada de volta a seus pagos a multidão dos chefes e jagunços seus parceiros, vindos por Joca Ramiro e o julgamento, e cessada a visitação, o beijamão dos que o vencedor de Zebebelo tinham vindo por saudá-lo e lhe render respeito em sua Sempre Verde, já então se esvaziando, já voltando a ser morada, e em virtude do pós-guerra e da paz reinantes, agora até sem guarda, senão e apenas servida de caseiros desarmados, em silêncio e na calada da noite, cercam a casa, a ocupam e empreendem o cerco a Joca Ramiro, a quem em breve vão matar. Urutu Branco Tatarana, pai de Diadorim e príncipe do sertão, que uma coisa e outra o fora em vida, que agora vingar Joca Ramiro, eis que, traído e morto pelo famigerado Hermógenes, que em todo o sertão se sabe pactar do diabo, sempre servido do seu par e parceiro Ricardão, o fato e o crime induzem Reobaldo a pactuar, ele também com o Demo, o mesmo trato e aliança, de modo a estar em igualdade de condições e proteção ante o inimigo na guerra da vingança contra os Judas, que por Diadorim já tem fatal por sua, e favorito do diabo vence, fazendo-se Urutu Branco Tatarana do grande sertão e rico herdeiro do seu espólio, porém, ao preço de Diadorim, o seu menino do rio frustrado amor, que só então vem a saber mulher e conhecer depois de morta e rasgada a faca no seu duelo final, a arma branca com o endiabrado Hermógenes, a quem e a faca também mata. Senhor agora do sertão que o pórtico de entrada habita, e já casado, levando pela mão sua tacilha, Reobaldo chama à varanda da fazenda seu ouvinte visitante e ao compadre que é mendigóis, braço estendido lhes apontando à distância, porém visíveis, e ao alcance de um tiro ou salva de foguete, as fazendas de seus sobreviventes companheiros e lugar-tenentes dos quais se cerca, assim em terra defendendo-se, como no Mindubim, diz ele. Tem lá um crente metodista, lhes diz, não longe daqui a Maria Leôncia,
e no Valval Eisina Calunga, que a uns já pago e a outros todo mês eu vou fazer encomenda de reza por mim, 1/3 todo santo dia, para nos céus me garantir também. Quero punhado delas me defendendo em Deus. Viver é muito perigoso, a minha vida não deixou benfeitorias. Final e conclusão. Obra de gênio e engenho de recusável significação e transcendência na literatura brasileira, que em sabido consenso a inteligência e o público do país e o mundo reconhecem e com razão consagram, quiseram o herói Reobaldo, seu rapsodo, e o interlocutor ouvinte, seu autor, a situar e sediar no sertão, na obra em tela um gueto territorial e humano que se sabe em Minas, sem com Minas socialmente vincular-se, e num tempo impreciso que remete o leitor ao Brasil em transe da República Velha e eclosão ou fazimento da nova, nos anos revolucionários que tem seu marco, seu começo na coluna Prestes, insurgindo-se no Rio Grande do Sul em 22 e percorrendo até 27 o Brasil que tenta acordar, incluída a nossa Minas e o seu sertão, que vinda de Goiás bordeja, muito singularmente referida e atestada por Reobaldo, quem, afora o sertão e sua guerra, só esse fato histórico do Brasil e do mundo de então registra correta e singular, numa correta e singular menção, me parece, a quem foi, em verdade, o cavaleiro das esperanças do Brasil de então, buscando seu futuro. Acadêmico Carlos Nejar, diretor do ciclo de conferências Guimarães Rosa, senhores acadêmicos e demais presentes, aqui chegado e esgotado o tempo, já vou eu pondo um fim a esta fala, renovando o meu agradecimento pela distinção e honraria que me foi a oportunidade de trazer minha palavra de testemunha e aprendiz, nada importante a este o mais alto e representativo sodalício da nossa inteligência e cultura no âmbito das letras. Desculpando-me pelo que em minha fala não lhes trouxe, como pelo que acaso em demasia eu nela tenha posto, me permito lembrar que Minas são várias, como ensinava-nos em vida o mineiro autor dessa rapsódia brasileira de que hoje aqui nos falamos. E eu, por terminar, dou meu testemunho e também assino que em Reobaldo vive e sobrevive, sim, o São Francisco em transe. Em Diadorim, que se recusa o amor, triunfa e o consome a sedução da morte, lendo eu por último e vendo no sertão o Fáustico e o Rosiano, o próprio Rosa com suas veredas verdes, de água, sombra e seiva, agora encantado, fecundando o chão Brasil, bem barro e brasileiro, de nossa cultura e da literatura que fazemos. Tenho dito. Quero agradecer esse trabalho minucioso de Benito Barreto, que teve o privilégio de conhecer e ser premiado por Guimarães Rosa. E eu quero dizer também que eu conheci Benito Barreto através da palavra visionária de um crítico gaúcho, que é José da Canal, que comparou a sua obra pelo fôlego, A Guerra e Paz de Tolstói. Quero agradecer também muito aqui o fato deste jovem sem idade dos 89 anos, que veio homenagear Guimarães Rosa, cuja filha se encontra nesse lugar, Vilma, e que, através
do seu texto nos mostra este lado mágico, porque não vou me alongar. O tempo é uma coisa terrível. Mas eu quero dizer também que aqui há vários acadêmicos, quero saudá-los a todos, a Alberto Venâncio, que eu já mencionei, a 3 ex-presidentes da Academia Brasileira de Letras, que é Alberto Costa e Silva, hoje secretário-geral, Domício Prensa Filho e Geraldo Holanda Cavalcante. Eu quero agradecer imensamente esse público que nos tem apoiado. Hoje é a última conferência sobre este gênio que é Guimarães Rosa. E eu tenho que dizer que nós vimos nessa noite um escritor como Benito Barreto, que não precisa usar as palavras. Deixa que as palavras o usem. O que é sempre um ato de encantar-se. E que estou terminando, não se assuste. Hoje foi o jogo do Brasil, nem sei o resultado. Então nós todos estamos vitoriosos nessa noite. Citar apenas um trecho aqui de Guimarães Rosa que diz: moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Já vi de tudo nesse mundo, vi até cavalo de soluço. Eu sou, eu mesmo, observou Guimarães Rosa. E ele ainda continua sendo. Eu quero agradecer a todos e quero dizer que as conferências continuam agora sobre outro tema. As Cidades dos Poetas, em 3 de abril, terça-feira, 17h30. O coordenador é o acadêmico Antônio Carlos Sequim, o conferencista é ele também. O título é Caetano Veloso, Londres e São Paulo. A coordenadora geral dessas conferências, Ana Maria Machado, acadêmica, e eu tive a alegria de poder participar desse ciclo. Boa noite a todos, muito obrigado.